Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu! Estamos iniciando o nosso vídeo para atualizar todas as informações do Vasco da Gama. E olha, tem muita informação. Tem falando sobre o novo estatuto, o Vasco vai virar clube empresa, a gente vai falar sobre isso também, porque depois que teve essa história do novo estatuto, aí tem muita gente achando que o Vasco já vai virar clube empresa, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o encontro de Salgado com o Jorge, com o Ricardo Gomes, né, para ter um novo cargo no Vasco, a gente vai falar sobre isso também. E vamos falar sobre John Sanchez, que pode estar de saída do Vasco da Gama nos próximos dias, e a gente vai falar por quê. Então, vamos falar muito, vamos falar também de Fernando Praz, Pedrinho, tem muita informação. Depois da vinheta, a gente vai atualizar tudo para você, torcedor vascaíno, ficar por dentro e ficar muito bem informado. Vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente conversa muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Estamos iniciando o nosso vídeo. Você já viu que tem muita informação. Vamos falar sobre a coordenação técnica do Vasco. Vamos falar também sobre a situação do John Sanchez, estatuto, enfim, tudo aqui nesse vídeo. Antes, mandar aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que curte, a você que comenta, a você que assiste, a você que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, como eu sempre digo aqui no canal. Gostou do nosso vídeo? Assiste até o final. Gostou? Dá essa moral, se inscreve no nosso canal, que será muito interessante para a gente tê-los aqui no nosso Comentaléu Vascaíno. Olha, eu falei, eu avisei que essa semana, outra semana, no final do ano, vai ser bombástico, né? Vai ter muita informação, muita especulação, e a gente vai trazer aqui nesse vídeo para vocês, sempre aqui no nosso canal Comentaléu, toda vez atualizando as informações para vocês, dando a minha opinião também sobre o que eu acho sobre cada situação. E olha, ontem o Vasco ainda segue, né, claro, fazendo a sua reformulação do seu departamento de futebol. Deve ter novos nomes, né, novos cargos também. E ontem, na verdade, na madrugada, né, o GE surgiu com a informação aí sobre a coordenação técnica do Vasco. A gente já falou aqui de dois nomes que interessam também. O Fernando Praz, que inclusive foi aí durante 3 semanas atrás, foi no CT, assistiu o jogo do Vasco contra a equipe do Botafogo. Falamos também do Pedrinho, que é um nome aí que tem bastante, como eu posso dizer, uma avaliação positiva dentro do Vasco, né? Muita gente dentro do Vasco gosta, mas a questão da sua multa com a Globo dificulta a chegada do Pedrinho ao Vasco. E outro nome, segundo o GE, inclusive tem conversa aí marcada, privada, juntamente com o Jorge Salgado, para saber entender qual a situação dele e voltar ao Vasco nesse cargo, que ele já foi outra vez. O Ricardo Gomes, ele mesmo, que foi técnico do Vasco em 2011, quando o Vasco teve seu último grande título aí, foi coordenador técnico do Vasco em 2013 e, segundo informação do GE, tem conversa marcada aí com o Jorge Salgado, para saber o interesse dele, para ele poder voltar nesse cargo de coordenador técnico do Vasco. É um cara que vai ficar muito aí entre a comissão técnica, de diretoria e jogadores, né? Um cara muito mais do campo, como se fala assim, na linguagem futebolística. E segundo informações do GE, é o nome aí que Jorge Salgado vai encontrar. Outros 3 nomes, como a gente já falou, Fernando Praz e Pedrinho, também são 2 nomes que também interessam, mas com uma pouca dificuldade. O Ricardo Gomes, até pela larga experiência no futebol, já ter passado pelo Vasco em outras vezes, é um nome que agrada ao Salgado, que vai encontrar aí, para saber qual a situação do Ricardo Gomes, se tinha interesse ou não de vir para o Vasco da Gama. A gente já falou do Anderson Barros aqui também no vídeo anterior, que segundo o Gilmar é um nome que o Carlos Leite ofereceu ao Vasco. O Vasco não negou até o momento nada, não falou nada sobre a situação do Anderson Barros, então deve estar rolando alguma coisa aí. Então, esta é a situação aí do Ricardo Gomes. Olha, outra informação, torcedores.com falou hoje que o Vasco procura, está viabilizando, juntamente com o Independente Del Valle, tendo alguns contatos, para uma devolução antes do fim do contrato do John Sanchez. Para quem não sabe, John Sanchez tem contrato de empréstimo com o Vasco até o dia 30 de junho de 2022. Mas não agradou, não jogou com o próprio Fernando Diniz, teve algumas oportunidades agora nos últimos jogos, sempre entrando no segundo tempo, entrou no segundo tempo do jogo contra o Remo, mas ao que tudo indica, o Vasco quer devolver o jogador Independente Del Valle, está tentando ver se o Independente Del Valle aceita ou não. Se não aceitar, John Sanchez ficará no Vasco até o final do contrato, que é o dia 30 de junho de 2022.
É um jogador que chegou com a avaliação do Lisca, não foi um pedido do Lisca, foi uma oportunidade de mercado que o Vasco teve. Foi aprovado pelo Lisca, foi aprovado pelo setor de scouts, mas nunca jogou o Vasco. O Fernando Diniz chegou a dizer na época que ele não estava adaptado, que não estava sendo jogador que estava agradando nos treinos, mas enfim, havia uma esperança que ele fosse utilizado nesses últimos jogos da Série B, ficou fora do último contra a equipe do Vila Nova, entrou no segundo tempo contra o Remo e, ao que tudo indica, não deve continuar no Vasco da Gama aí, o John Sanchez. Olha, e para encerrar esse vídeo, acho que a maioria vai vir aqui para falar sobre isso. Surgiu uma informação hoje do Globo aí, que o Vasco está tentando, está estudando, está elaborando um novo texto estatuário, uma mudança no estatuto. Estatuto esse que não sofre mudanças desde 1979. É um estatuto meio antiquado, né? Naquela época não existia o WhatsApp, celular não era bombado, a internet não existia como é hoje. Enfim, uma mudança desse atual estatuto. E o que é que pega? Tem muita gente aí que já está estourando aí, dizendo o Vasco vai virar clube empresa, o Vasco vai ser vendido e tal e tal. Qual a situação? Pelo que eu entendi, é o seguinte, dentro do novo estatuto, haverá aí uma facilitação para que, se o Vasco seja vendido, seu departamento de futebol, em forma de SAF, né, que foi aprovada pelo governo aí, pelo Senado, em agosto desse ano, assim como está acontecendo lá no Cruzeiro, o departamento de futebol seria vendido praticamente assim para uma empresa que comandaria, né, nomearia um CEO para comandar o futebol e essa empresa comandaria o Vasco. Mas é o seguinte, é tudo embrionário, gente, é tudo embrionário, é uma proposta de novo estatuto. Lembrando que para esse estatuto passar e qualquer outra mudança, tem que passar por uma AGE, tem que passar pelo crivo também do Jorge Salgado, que é o presidente do Vasco. Então tem toda esta situação. Mas está havendo sim um estudo para que esse novo estatuto seja feito. Inclusive tem uma comissão elaborada que o Renato Brito, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo, também está comandando a situação. E outras mudanças que podem ocorrer nesse estatuto. Uma mudança principalmente no sistema eleitoral do Vasco, né, em tudo em que envolve a eleição do Vasco, para que não haja mais judicializações, para que a eleição seja limpa, para que todos possam votar também, para que haja um aumento dos sócios votantes. Enfim, esse estatuto está sendo elaborado para que dentro de uma AGE, lá em março de 2022, possa ser votado aí pelo que seja os sócios estatuários possam votar e sabe dizer se vai aceitar ou não. Então, é esta situação do novo estatuto. Está sendo elaborado sim, tem uma proposta que pode facilitar para o clube virar clube empresa, na questão do departamento de futebol ser repassado a uma empresa que comanda. Nessa situação, o presidente continuaria mandando somente no social do clube, o futebol ficaria dentro de uma empresa, mas é tudo embrionário, propostas que ainda não ocorreu, e para isso, para que ocorra, o sócio tem que voltar dentro do AGE, o próprio presidente tem que aceitar essa proposta para que seja feita o novo estatuto. Disso tudo aí, eu espero que o sistema eleitoral do Vasco mude, para que não haja mais judicialização. Ganhou, já foi, aceita, não tem mudança. Isso que tem que ser aí feito, e é uma coisa que eu apoio, principalmente essa questão eleitoral aí, para acabar logo de vez com essa questão dessa política que tanto mata o Vasco da Gama. Então é isso, saudações vascaínas, aquele abraço para vocês. No próximo vídeo a gente volta aqui atualizando todas as informações do Vasco. Abraço e até mais!